Gente, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você qual a importância de você confiar em Deus. Gente, dando continuidade na nossa série Edificação Espiritual. Hoje nós vamos abordar o tema confiar. Confiar em Deus, confiar nos planos de Deus. E a Bíblia nos ensina, aqui na palavra dele, que existia um homem chamado Pedro, discípulo do Senhor Jesus, que foi testado em relação à confiança. Assim como Pedro, nos dias de hoje, eu, você, nós também somos testados na fé. Se você tiver a sua Bíblia e você puder acompanhar, no livro de Mateus, capítulo 14. E agora lendo aqui o versículo 25 para você entender de forma completa, diz assim, ó: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Algo que você nunca vai ver acontecer nos dias de hoje é ver uma pessoa andando sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos que estavam no barco, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Quando eles viram o Senhor Jesus andando sobre o mar, a aparência era do Senhor Jesus, mas mesmo assim, como era algo inédito, algo que nunca tinha acontecido, então eles se assustaram e falaram assim: poxa, meu Deus, é um fantasma. Mas era o Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, ou seja, não fiquem com medo. Sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só, Pedro viu, mas queria prova real, prova viva. Ele queria sentir, ele queria ver mesmo se era o Senhor Jesus. Jesus falando: não temas, não temas, tende bom ânimo, sou eu. Nos dias de hoje, numa situação difícil que você está passando, Jesus está do seu lado, Jesus está vindo na sua direção, mas você fica com medo, você fica assustado, porque é uma reviravolta, é uma mudança da água para o vinho, é uma transformação imediata, e você fica com medo, você fica temendo aquilo. E Jesus fala para você: tem de bom ânimo, não temas, sou eu sou contigo. Da mesma forma que Deus falou para Josué, que estava com medo de liderar o povo de Israel, Deus falou para ele: não temas, porque eu sou contigo. A palavra medo você vai ouvir em várias partes da Bíblia, seja nos grandes heróis, seja nos pequenos heróis, porque é natural nós termos o medo, é natural nós temermos, mas por isso Deus deixou as Sagradas Escrituras, para que a gente venha extrair da palavra de Deus aquilo que a gente precisa para a gente colocar em prática e vencer as nossas lutas do dia a dia. Aí diz mais assim, ó: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou. Não foi só o Senhor Jesus que andou nesse dia. Pedro também andou. Versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então, muitas das vezes, quando a gente vê o Senhor Jesus, a gente acredita, não crê, porque quem crê, crê de uma vez por todas. Quem acredita pode desacreditar depois. Mas quando a gente acredita no Senhor Jesus e está vendo o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nos chama, a gente vai dar o primeiro passo, o segundo passo, e quando as coisas começam a ficar ruins, quando a dúvida começa a vir, quando o medo começa a vir, a gente se entrega para aquela dúvida, se entrega para aquele medo. E aí a gente começa a se afundar, aí a gente começa a cair. Muitas das vezes cair em tentação, muitas das vezes cair no pecado, muitas das vezes cair no comodismo, mas pode ter certeza que quem está te chamando é Deus. Independente se você cair, independente se você afundar,
É Deus que está lá, é o Senhor Jesus que está te chamando. Aí diz mais assim, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidar-te? Ora, se o Senhor Jesus chamou Pedro de pequena fé, é porque ele tinha muita fé. Então, dá-se a entender que existe um grau de fé. Existe pequena fé e existe muita fé. Ou seja, existem pessoas que acreditam no Senhor Jesus, que na hora que ela está na igreja, ela fala amém, ela fala graças a Deus. E tem as pessoas de muita fé que falam amém, graças a Deus, e chega em casa, chega no trabalho, pratica aquilo que foi pregado, pratica aquilo que foi falado. Por que ela pratica aquilo que foi falado? Porque ela confia em Deus. Você pratica o que foi pregado, o que foi falado, porque você confia em Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e no segundo dia, na segunda hora, você não faz mais aquilo que foi pregado, que foi falado, é porque você só acredita. A exemplo de Pedro, que deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, veio o medo, veio a dúvida, veio o vento forte, ele afundou. Mas você deve continuar, você deve permanecer. Mas se você afundar, se você deixar a dúvida, o medo dominar você, não se preocupe. O Senhor Jesus tem a infinita misericórdia, e da mesma forma que Jesus estendeu a mão para Pedro, para Pedro não se afogar, o Senhor Jesus também estende a mão para você não se afogar. Mas lembre-se, se você se afogar, se você deixar a dúvida entrar dentro de você, é porque você é homem de pequena fé. Não quer dizer que não tenha fé, mas é de pequena fé. E a gente deve confiar em Deus todos os dias para que a nossa fé esteja sempre em alta, para que a nossa fé esteja sempre lá em cima, para que a nossa fé venha estar sempre aquecida, como uma brasa, como um fogo, como uma lareira que sempre está quente. Certo, pessoal? Então, assim, a ideia, a importância de nós confiarmos em Deus é para que a gente não venha afundar, é para que a gente não venha cair em tentação. Gente, espero profundamente que Deus tenha abençoado você nesse vídeo, que Deus tenha tocado no seu coração para que você venha entender a importância de confiar no Senhor Jesus. Independente de como esteja a sua vida agora. Se o mar está batendo forte, se você está afundando, se tá chuva, tá caindo granizo, tá doente, tá enfermo, o casamento tá lá embaixo, a vida espiritual tá fria, não importa, a vida financeira tá um caos, tá só caindo, não importa. Confie em Deus, cresça na sua fé, cresça na sua espiritualidade, que quando a dúvida vier, quando você começar a afundar, a sua fé vai estar em alta, você vai ser um homem de muita fé e você vai vencer todos os seus medos, todas as suas dúvidas e todas as suas incertezas. Certo, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida e até o vídeo de amanhã.